Bom dia, eu sou Érica Mota, sou gerente de cidades da ABCP, do programa Soluções para Cidades, e esse é o nosso primeiro webinar Pavimento Permeável, o case de Vila Velha, Espírito Santo. Nós vamos conhecer aqui um case muito interessante. Eu gostaria de chamar aqui para a nossa conversa o Eduardo Dávila, que é gerente da ABCP, o Luciano Mota, que é da Ingepave, e o João Batista, da Cidade Engenharia. Olá, sejam muito bem-vindos a todos. Esse aqui é um primeiro projeto que está sendo feito de trazer pessoas, chamar todos os interessados em uma temática. Essa aqui é a temática cidades. Essa é uma iniciativa da BCP Rio de Janeiro, e nós estamos iniciando a temática cidades com pavimento permeável. Eu vou chamar aqui o Eduardo para falar um pouquinho sobre essa iniciativa. Bom dia a todos. Bom dia, João. Bom dia, Luciano. Bom dia especial também para a Érica, minha colega da BCP. Nossa gerente de cidades, a Érica. A gente acaba não apresentando a nossa mediadora, mas a Érica tem um conhecimento muito grande dessa parte de cidades. O papel dela, um dos papéis dela na BCP é reunir essas iniciativas todas da BCP que a gente vai desenvolvendo nas regionais e acaba tendo esse conhecimento todo que está acontecendo no Brasil todo. Então, a contribuição da Érica como mediadora e conhecimento dela, para nós, é muito bom. Então, eu queria também agradecer o apoio aqui do governo do Estado de Santa Catarina, o nosso secretário lá, o Marcos Antônio, da CEDUB, o apoio em estar participando aqui também do nosso evento, o subsecretário Carlos Guimarães, o Bebeto, enfim, o Simprocim, com o Thiago, o Indocimento, a Bloco Brasil, a UFES e a Alpes Engenharia, que são as empresas, as entidades que estão apoiando. Bom, falar um pouquinho dessa iniciativa, né? Ela tem como objetivo trazer uma série de conteúdos e informações técnicas sobre tecnologia e tendências para cidades, tendências de tecnologias aplicadas à cidade. Foi na parte de aplicação, né, estudo de case, como fazer. Nosso grande objetivo desse sistema de redes que nós estamos trabalhando é trazer não só para a área pública, para os gestores públicos, mas para as construtoras, o como fazer, como executar, né? Uma coisa interessante desse evento aqui do Pavimento Permeável, nós vamos tratar sobre o case de Vila Velha. Convidei as construtoras a participar, chamei bastante atenção da importância desse case para aplicação nos condomínios, né? Hoje há uma busca da sustentabilidade e as construtoras, muitas vezes, quando entram na parte da infraestrutura, dos empreendimentos, é uma coisa tratada meio lateral. E mostrei para eles, e espero com o evento aqui trazer bastante conhecimento. Eu acho que era isso, Érica. Esse é o nosso trabalho, esse é a nossa rede. Com o tempo aqui, vou falando um pouquinho mais. E desejo aí um bom evento para todos que estão participando. Bom, outro convidado aqui é o Luciano Mota, ele é coordenador de projetos da Ingepave, engenheiro civil, também fez uma pós-graduação em drenagem e um recente mestrado em desenvolvimento sustentável na UFES. Toda essa experiência veio de uma larga pesquisa do Luciano, e ele vai dividir aqui conosco hoje um pouco dessa experiência, né, Luciano? Isso, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o Eduardo, né, pelo convite e cumprimentar o João, né, e você, Érica, pelo esse evento. Eu vou passar aqui alguns slides. Só um minutinho, Luciano, deixa eu só apresentar o João, você faz a sua apresentação, tá ok? O João, ele é o diretor da Cidade de Engenharia, diretor não, proprietário, né, João? Isso. E vai também dividir conosco aqui a visão do produtor, né, dos blocos de permeáveis, da pavimentação. Então, seja muito bem-vindo, João. Bom dia a todos, bom dia, Érica. Muito obrigado pela apresentação. E estou muito feliz que eu tive a oportunidade de participar desse projeto de pavimento impermeável, que é uma coisa que tem trazido assim, uma satisfação muito grande para todos nós. É isso aí. Luciano, você tem uma apresentação aí? Vamos ver? Isso, vamos ver.
O objetivo dessa apresentação é mostrar a aplicação do pavimento permeável na prática que foi realizado no município de Vila Velha. Antes de fazer essa apresentação, só apenas contextualizar o pavimento permeável, né, que atualmente a gente vive num momento de grande urbanização das cidades. E com isso a gente vem enfrentando uma impermeabilização do solo e afetando o ciclo hidrológico natural. Todo o ciclo hidrológico natural, a gente tem uma infiltração do solo, né, e um escoamento, vamos dizer que na faixa de 10%. O ciclo hidrológico urbano, a gente passa a não ter essa infiltração e aumentando o escoamento superficial, que chega na casa de 55%. Portanto, nós passamos a ter esse gráfico, é um gráfico que passou até a ser bastante famoso agora com essa questão da pandemia, né, que é o tal do achatamento da curva. Então, enquanto a gente tem aqui uma área não urbanizada, que ela é achatada, então dá do escoamento superficial, uma área urbanizada, a chuva, pico dela, a vazão passa a ser muito alta. Então, o aumento do escoamento superficial, ele, com essa modificação no ciclo hidrológico, ela é muito grande e acaba afetando os municípios, né, com a questão das enchentes e tendo que aumentar os dispositivos de drenagem. Dentro desse contexto, surge, né, a drenagem compensatória. Esse sistema de drenagem compensatória, também chamado de drenagem sustentável, ela tem vários exemplos, né, que são o jardim de chuva, telhados armazenadores, lixeiras de filtração, e o pavimento permeável é um desses tipos de pavimento, é um desses tipos de drenagem compensatória. Né? Ele tem função mecânica e tem a função também de atuar no ciclo hidrológico, né, da forma permitindo a infiltração da água. Então, esse tipo de pavimento, ele tem as vantagens, né, de poder fazer a recarga do lençol freático, né, reduzindo esse volume de escoamento superficial e ainda filtrando poluentes. Então, dentro desse contexto, lá no bairro Barra do Jucu, no município de Vila Velha, aqui no Espírito Santo, nós verificamos, né, se existiria essa possibilidade de tentar inserir a drenagem compensatória nesse projeto. O bairro Barra do Jucu, em Vila Velha, ele é um bairro tipicamente residencial, ele está inserido dentro de uma planície costeira, né, que é um bairro bastante plano. Ele tem um canal que passa ao lado ali, que chama Canal do Congo, que já está com a sua cara bem estrangulada, e ele vem enfrentando, ultimamente, bastante alagamento, tanto localizado quanto as águas de chuva que já vêm dos outros bairros, né? Ele se localiza numa foz, né, a foz do Canal do Congo. Então, a gente enfrentou aí um desafio muito grande de tentar fazer um sistema de drenagem que realmente funcionava, porque quando a gente foi fazer o projeto convencional, a gente verificou que tinha uma drenagem chegando totalmente afogada e praticamente não funcionaria se a gente fosse fazer um projeto da forma convencional. Então, aí que surgiu a ideia, né, do projeto de pavimento permeável, né, em blocos de concreto poroso, também ajudado também dentro do mestrado de pós-graduação da UFES, né, em drenagem em sustentabilidade. E a primeira coisa dessa pesquisa foi verificar que já existia uma norma em relação ao pavimento permeável, que é a BNT 16416 de 2015. E nessa norma a gente já verificou, ela já indica já os locais que poderiam ser contemplados com esse tipo de solução. Então, a gente fez uma análise de viabilidade técnica
né? E dentro da norma ela já coloca que o local para ser empregado vai depender da solicitação de tráfego, vai depender da área de contribuição, vai depender do nível do lençol freático, também do risco de contaminação do lençol freático e das declividades, né? Tanto da área que vai ser permeável e da área que vai contribuir para essa área permeável. Então, fazendo essa análise para o bairro que a gente ia projetar, o bairro Barra do Jucu, a primeira questão que a gente foi analisar foi o tráfego. Então, o tráfego do local, basicamente bicicletas e motos, carros de passeio, né? Então, se trata-se de um fluxo de tráfego leve, então atenderia a questão da viabilidade da norma. A seguir, a gente foi fazer os estudos do solo, que já num projeto convencional já deveria ser feito, né, os ensaios de caracterização para definir como é o comportamento desse tipo de solo. Então, foi feito os ensaios de granulometria, limite de liquidez, plasticidade, né, de compactação, de suporte de Califórnia. Queria entender melhor a questão da resistência, mas a gente levou em consideração uma questão que era fundamental nesse projeto, que era o nível do lençol freático. Então, nas ruas, a gente verifica aqui nesses pontos de azul que o nível do lençol freático nesses locais ele já era acima de 1 metro. Né? E a norma para inserir o pavimento permeável do tipo infiltração total teria que ter um lençol freático abaixo de 1 metro. Então, já foi uma questão de caracterização da área, e já um outro desafio também de tentar atender a questão do nível do lençol. Para quem não está habituado com a questão do pavimento permeável, o pavimento permeável ele pode ser contra a infiltração de 3 tipos, né? Infiltração total, quando você tem um solo, ele permite a infiltração, né? Uma infiltração parcial e um tipo sem infiltração, quando não tem infiltração nesse solo, por questão do tipo de solo ou por questão do lençol freático. Você passa a ter que ter outros, né, tubo de drenagem, uma manta, você tem que tentar ter outro tipo de infraestrutura. E lá no bairro Barra do Jucu, a gente teve que utilizar esses 2 tipos. Né? Nessas áreas que estão aqui, nessa cor magenta, a gente conseguiu colocar ele do tipo infiltração total. A gente verificou que o tipo de solo era um solo arenoso e que tinha um lençol freático acima de 1 metro. E nessa área em verde, foi do tipo sem filtração. Então, a gente já era o nível do lençol freático já bem muito baixo. Essa é uma região mais baixa dessas ruas. Então, seguindo a metodologia da norma, da BNT, a gente fez o dimensionamento mecânico e o dimensionamento hidráulico para infiltração total, né, colocando a camada de base funcionando como reservatório, e o dimensionamento hidráulico também sem filtração. O dimensionamento mecânico deu uma camada de 17 centímetros, o de infiltração deu de 15 centímetros, então a gente passa a adotar o mecânico, e o de sem infiltração passou a ser de 36 centímetros. E com isso, a gente chegou nessas 2 tipos de seção tipo de pavimentação. A gente projetou do tipo infiltração total, passando a ter uma base de brita graduada. A gente estudou também que ela tem um índice de vazios aproximadamente de 30%, então ela seria adequada para dentro da faixa B ou faixa A, né? A gente colocou aqui na camada de assentamento um colchão de pedrisco, conhecido como granilha, e os blocos porosos, de 8 centímetros. E naquela área, onde seria do tipo sem filtração, já teria uma camada de reservatório maior, né, de 36 centímetros. A gente passaria a usar geotubos e uma manta impermeável. E quando a gente foi verificar a questão do projeto de drenagem,
a gente verificou que com essa infiltração a gente conseguiu, com o bloco poroso, diminuir o tamanho da rede e diminuir os diâmetros também da drenagem. Isso foi fundamental porque existe, né, uma variação do valor, né, do pavimento, que acaba sendo um pouco mais caro, mas a gente conseguiu isso diminuir no valor da drenagem. Essa planilha aqui tenta mostrar tecnicamente, né, o projeto em pavimento convencional, em blocos de concreto, e o pavimento permeável em blocos porosos. Essa aqui foi uma situação que a gente teve que comparar, foi a questão da eficiência da drenagem. Então, esse primeiro gráfico aqui, a gente mostra aqui em azul o nível da água, e aqui o conduto, e aqui a profundidade. Então, o sistema de drenagem convencional, ele vinha chegando aqui totalmente afogado, ele fica aqui o nível da água, chegando a menos 0,6 de profundidade. E quando a gente colocou o bloco poroso, a gente conseguiu, né, diminuir esses diâmetros e elevar também a rede de drenagem com uma melhor eficiência. E agora, nesse momento, né, esse projeto está sendo executado pela empresa Alpes Engenharia. Uma imagem já mostrando o adensamento do solo, né, nessa fase de execução da obra. Aqui já é a camada de assentamento em pedrisco e o assentamento dos blocos. E essa aqui já é uma imagem da rua hoje já executada em pavimento de blocos porosos, bairro Barra do Jucu. Está previsto 11 ruas nesse tipo de solução, já temos 3 ruas já prontas. Esse gráfico, ele tentou mostrar uma questão que é a questão dos custos desse tipo de pavimento. Mas, então, a gente teve um aumento de 27%, 27,30% nos custos da pavimentação. Porém, com a diminuição dos diâmetros, diminuição da rede, a gente conseguiu diminuir em 30%, cerca de 30%, os custos em relação à drenagem. Um custo muito próximo um do outro. Então, quando se fala esse tipo de solução seria uma solução muito cara, né, seria inviável por questões financeiras, o estudo e o projeto tentou mostrar que não é bem assim. A gente, além dos ganhos ambientais, que a gente com a melhor eficiência do sistema de drenagem, a gente também, os custos seriam bem aproximados. Agradeço aí a oportunidade de apresentação do projeto. É isso que a gente queria apresentar para vocês. Muito bom, Luciano. Obrigada por dividir conosco a sua experiência. Qual foi o principal desafio na implantação desse projeto? Os desafios são enormes, né? Desde da comunidade aceitar uma coisa nova, do cliente, começa já até a questão da norma, né? As pessoas não conhecem a norma, né? Começar a fazer pesquisa. Depois acaba sofrendo várias indagações, né, do tipo, mas esse pavimento ainda não é fabricado aqui no Brasil, isso aí é uma solução, de repente, para outros países, a gente não tem nem fábrica para isso. A gente foi verificar lá na cidade de Engenharia com o João, que já é um produto deles há bastante tempo, né, eles fabricam. Então, a gente já tem uma norma, a gente já tem materiais, a gente já tem produtores desse tipo de pavimento. Então, a dificuldade é lógico que é a questão da cultura, porém, eu acredito que é um avanço a gente conseguir fazer um projeto desse e executar. Luciano, a gente sabe que é uma dificuldade a gente, às vezes, entender como um sistema, né? O pavimento permeável, você não consegue a visão só do revestimento, você tem que olhar como um sistema. A gente tem conversado muito com as construtoras, aí no caso das tecnologias executivas, o mesmo conceito, né? O cara olha o empreendimento dele
por fatia, e aí fica discutindo, às vezes, um item, a laje deve ser içada ou não. É olhar o empreendimento como um todo, né? Às vezes a economia, uma troca de um subsistema, uma tecnologia que às vezes é mais cara, mas no todo traz uma economia. Eu vi que isso você mostrou, né? No teu comparativo, o pavimento permeável, quando você apresentou como um sistema, ele se tornou mais competitivo, e é mais competitivo, com uma série de vantagens aí sustentáveis e tal. Como é que foi fazer isso com a prefeitura, com os técnicos, esse convencimento, a dificuldade desse convencimento com o órgão público? Deve ter dado um trabalho para você, ou como é que conta um pouquinho como é que foi isso aí? Sem dúvida, se a gente fosse fazer um projeto convencional, provavelmente seria muito mais rápido, muito mais fácil, né? Seria um aceito mais, quase que imediato. Mas como a gente buscou uma solução, vamos dizer, diferente, a gente teve que fazer diversas reuniões com a prefeitura, com os técnicos da prefeitura, tentando mostrar, né, a viabilidade. A gente teve que fazer apresentações para a comunidade, mostrar como que funcionaria. Então, é trabalhoso, mas eu acho que é importante ter sido feito. Eu acho que se a gente fosse fazer o convencional lá, a gente como projetista, a gente sabe que não funcionaria como está funcionando hoje. Então, a gente fica bastante satisfeito, mas é uma luta, bastante trabalhoso. Existe já até a norma já há alguns anos, né? Mas a gente tem poucas experiências ainda no país, no setor público, né? Temos algumas experiências ali em condomínios, muitas vezes, ou em estacionamentos de shoppings e coisas assim. Mas no setor público, isso ainda é algo bastante inovador. Então, quando eu te perguntei em relação a essa questão do maior desafio é esse, porque assim, como que é para uma secretaria conseguir implantar isso, né? Porque é necessário que tenha um convencimento muito grande das vantagens. E quais são as vantagens que você viu na prática? Né? Ao estabelecer esse projeto lá na prática, quais são as vantagens que você está percebendo já? Vila Velha, naturalmente, ela acaba tendo que ser obrigada a tentar soluções, porque ela é uma cidade que enfrenta muito alagamento. Ela já é de anos e anos, né, ela enfrenta esse tipo de situação. Mas as vantagens ambientais são enormes em relação a esse pavimento, né? A recarga do lençol freático, a filtração de poluentes, é uma solução, né, vamos dizer, tecnicamente simples, né? A gente entende que seria um marco inicial, porque a gente está fazendo em poucas ruas, mas a gente entende que há espaço para outros locais no próprio município de Vila Velha, como shopping, estacionamentos, condomínios, passarem a adotar esse tipo de solução, e aí sim, realmente, a gente está atuando na impermeabilização do solo, tentando, né, minimizar essas enchentes. É um projeto inicial, eu acredito que seja um marco, né? Porque, como ele não existe ainda aqui no estado do Espírito Santo, no setor público, a gente acredita que ele vai ser pioneiro e, com o sucesso dele, a gente possa implantar em outros locais. Também, toda inovação traz uma série de incertezas, né? João, queria que você falasse um pouco assim, como que o nosso setor está preparado para atender essa demanda? Ou seja, nós temos capacidade, temos condições de produtos adequados para atender esse tipo de demanda de Vila Velha, por exemplo? Érica, nós temos sim. Esse produto a gente já fabricava já há algum tempo, tá? A gente vendia em metragens menores, mais para condomínios, para áreas de estacionamento, e é a primeira vez que a gente está fazendo em via urbana, em rua, né? E, assim, a maior dificuldade desse produto que a gente enfrenta é a gente procurar manter um padrão de agregado, tá? Que é uma coisa que foge um pouco o controle da empresa, que a gente recebe de fora o agregado. Então, isso é onde dá um pouco mais de trabalho, tá? A gente ter esse controle do agregado. Para quê? Para a gente manter uma uniformidade. E essa uniformidade, a gente garante uma textura bem homogênea, tá? Para a gente poder ter absorção d'água com uma certa facilidade.
Então, a gente, nesse caso aí, que foi o primeiro que a gente fez em rua, a gente teve uma preocupação muito grande, tá? Em cima desse controle. A gente procurou fazer um piso assim, até um pouco acima da norma, tá? Para garantir um bom trabalho. Enfim, deu muito certo. A gente, a gente surpreendeu muito, que foi uma maior quantidade de metragem que a gente vendeu de uma vez só. Tanto que quando nós quando começamos a produzir esse material, foi nos pedido pela Alp só 2.000 metros. Ele estava assim, fazendo um ensaio, existia toda uma insegurança mesmo, até do órgão do município, e na primeira, segunda rua, aquela coisa já deslanchou, já mandaram continuar o processo, a gente já entregou mais 3.000 metros, e já estão fazendo outras ruas, fornecendo outras ruas. Enfim, outro dia até deu um pé d'água muito forte lá na região, e coincidentemente o Luciano mandou vídeo para a gente mostrando como estava a absorção daquela água. Enfim, eu acho que isso aí me surpreendeu com um sucesso maior do que esperado. É um bairro, como ele já falou, de tráfego leve, tá? Residencial, e às vezes que eu fui lá, a gente sentiu uma satisfação muito grande das pessoas que estão naquele bairro lá, que além de ter trazido um calçamento, acabou com o alagamento, o bairro estava sempre alagado, as ruas que ainda não receberam esse tipo de pavimentação, toda vez que chove, a gente vê lá, pessoalmente, a diferença entre a rua já calçada, sequinha, e a outra rua toda alagada, porque ela drena a água muito rápido. Enfim, eu acho que é um projeto assim, muito bacana, é uma coisa que estava muito adormecida, estava tímida, e esse trabalho do Luciano, através da empresa dele, Ingepave, acreditou, impulsionou. Eu acho que vai ser um sucesso daqui para frente total. Ô, Érica, eu não sei, vou quebrar o protocolo, acho que posso fazer a pergunta para o mediador, né? Pode. Você para o Luciano, eu acho que essa obra é hoje no Brasil uma das maiores em pavimentação permeável numa cidade, né? Eu não conheço uma cidade que tenha feito um número tão grande de ruas num projeto permeável. Você conhece, Érica, algum projeto? Você tem algum conhecimento de alguma? Eu conheço uma que é Piraquara, no Paraná, que está fazendo algumas ruas. Eu acho que não sei se é na dimensão. A gente está começando até uma tratativa lá, o nosso gerente acompanhou, o Alex, né? Mas a gente já está começando agora uma publicação a respeito da experiência deles, para poder contar para outros municípios como está se dando essa experiência lá, e faremos em breve também com Vila Velha, para exemplificar quais foram os passos, quais foram as metodologias e quais são as parcerias envolvidas nesse processo. Mas o que a gente já identificou, sim, é Piraquara. Eu não acredito que sejam tantas vias quanto de Vila Velha. Entendi. Está implantando, mas já tem experiência, sim. Eu queria fazer uma pergunta do meu colega aqui, o Lincoln, fez uma pergunta, meu colega lá de Minas. Ele perguntou aqui onde propriamente foi a economia para você, Luciano, do sistema de drenagem, na redução das redes. Aí complementou a pergunta, foi na redução de redes de drenagem? Onde foi a economia? Se você puder aí falar um pouquinho mais dessa economia. A gente conseguiu reduzir a rede de drenagem, né? E aí você reduz também, a gente conseguiu reduzir o diâmetro, né? Para ter ideia, o diâmetro estava chegando em 1,20 m no deságue, a gente conseguiu chegar com um diâmetro de 80, e onde que era diâmetro de 60, a gente conseguiu passar para diâmetro de 40, a gente conseguiu diminuir esse diâmetro. Aí, quando você diminui o diâmetro, você diminui a escavação, você diminui vários serviços, né? E no final, a gente conseguiu elevar também a rede de drenagem, né, que estava chegando muito profunda. Então, além do diâmetro, a gente conseguiu diminuir também a rede. Eu entendi bem ali, uma das técnicas que você utilizou ali tinha 17 centímetros, esse da camada, é isso? Isso. 17 sobre uma outra camada, 4 centímetros de pedrisco, e depois o piso assentado, é isso?
Essa era a estrutura, Luciano. 17 sobre subleito, 17 mais 4 e o piso. E o piso para locais onde estava propiciando fazer do tipo infiltração total. Ou seja, era um solo arenoso embaixo, né, tipicamente arenoso, e com lençol freático acima de 1 metro. Entendi. Então, 21 centímetros de estrutura, mais o piso de 8 centímetros, né? Isso. Luciano, também tem uma questão aqui. Tem participantes que também são de outras prefeituras. Eu queria que você explorasse um pouco a questão de como foi a sua relação com o cliente, nesse caso, a prefeitura. E como foi a abordagem de convencimento. Porque as outras pessoas também passam pelo mesmo, né? E toda inovação requer um certo convencimento. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais essa questão, dessa relação inicial com esse cliente aí. O nosso cliente, a Prefeitura de Vila Velha, a gente foi contratado por licitação, né? A gente participou de uma licitação para fazer um projeto de pavimento para esses bairros na Vila Velha. Mas nesse caso específico, a gente verificou a possibilidade de colocar esse outro tipo de pavimento. A gente teve que fazer uma apresentação dos técnicos da Prefeitura, para convencê-los, né? A gente surgiu várias perguntas, vários questionamentos, e a partir daí a gente foi levado à comunidade. A gente teve que ir à comunidade, fazer apresentação aos próprios moradores, né, os líderes comunitários, tentando ver se há aprovação também da comunidade. E houve essa aprovação. Vinham reclamando do alagamento, já que eles não queriam asfalto de jeito nenhum no bairro, se colocar asfalto era melhor deixar do jeito que está. E aí acabaram que eles acataram essa solução. Teve outros questionamentos, né, a questão do preço, que a gente teve que estudar, né, para poder chegar no valor realmente fosse muito mais caro, ficaria inviável a prefeitura colocar. E aí foi um convencimento, né? Um projeto que passa tempo para levou 21 anos para ser aprovado, mas teve que passar por essas etapas. É importante. A questão dessa cadeia que também suporta isso é importante. Nós falamos aqui com o João da questão do produto, né? Estar adequado a atender isso. João, como você vê a mão de obra? Esse é o problema, esse é um gargalo? Como que você tem... Não, é a mesma mão de obra, a mão de obra aplicada lá foi a mesma mão de obra que assenta qualquer piso convencional. Não teve nada diferente em relação ao assentamento do piso convencional, não. Tá? Agora, onde dá um pouco mais de trabalho é a questão da base, que o Luciano demonstrou na projeção que ele fez, aí é uma base mais trabalhada, tá? Em termos de granometria. Agora, finalmente, o assentamento do piso em si é exatamente igual a um piso convencional. E qual é a dica ou alerta que você faz às prefeituras em relação à qualidade desse produto? Qual que é o impacto que gera se um produto não estiver adequado para uma obra como essa? Se o produto não estiver adequado, pode trazer um problema na absorção da água. Então, todo o trabalho que é feito em termos de base, às vezes pode não surtir tanto efeito, tá? Mas, a partir do momento que tem um controle dos processos produtivos, uma empresa que tem uma estrutura, que tem qualidade, não vai ter nenhum tipo de dificuldade em produzir esse material, não. Ô, João, uma pergunta para você. Eu vi que o Luciano, no projeto de Vila Velha, ele adotou o piso, a peça permeável, né? Que chama de peça permeável. Você produz a peça permeável, evidente, você é o fornecedor da obra, e você produz também outro tipo de peça, que olhando como o sistema, que no sistema ela leva o sistema a ser permeável, você produz aquela de junta largada, por exemplo? Essa de junta largada a gente ainda não está produzindo porque o mercado ainda não demandou, mas já mandamos até fazer uma forma para a gente poder à disposição do mercado desse tipo de pavimento. Tá? Há algum tempo a gente já produziu
o piso poroso, sem ser o de junta largada, e como foi o projeto sendo em cima desse tipo de piso, a gente não colocou em produção, se antecipou em ter um produto desse fabricado, porque ainda não era o momento. Mas, como esse projeto, tendo um sucesso enorme aqui no nosso estado, principalmente no município de Vila Velha, e o próprio município já nos fez uma cotação do piso de junta largada, nós já orçamos, já está em fase de produção essa forma desse material, para a gente poder produzir para o mercado. Você faz também placas, aquelas placas mais largas, permeável, peça permeável, ou só em tetravado? Fazemos. Tanto a placa como esse holandês, que é o 10x20. Em Vitória, Vitória tem usado nas calçadas essa placa, né? Vitória usa... Essas placas permeáveis, como eu falei, é mais utilizada assim, em condomínios, em alguns estacionamentos, mas são sempre em áreas menores. Tá? No caso de via, de rua, é mais indicado o piso 10x20, que é um piso menor, então a possibilidade de quebra é muito menor. Tá? Então, a placa geralmente é para uma praça, para um jardim, algum lugar onde... Mais direcionado, né? Direcionado. Tem uma questão aqui também do público, para o Luciano, perguntando se houve um projeto de dimensionamento considerando toda a bacia de contribuição e também se cogitando que o subleito seja arenoso, dado que a condução do lençol freático foi facilitada. É isso mesmo? Isso, correto. O tipo de solo lá é o solo arenoso, né? Então facilitou essa questão da infiltração. A questão da bacia de contribuição, lógico, ela foi considerada mas ela é mais voltada à questão da macrodrenagem, né? Esse é um projeto que ele é voltado para a microdrenagem. Então a gente tem as áreas de contribuição para a gente dimensionar as questões da microdrenagem, as caixas ralos, os PVs. Então, isso foi levado em consideração, sim. Mas tem também toda a bacia de contribuição da região lá, que ela é a bacia do Canal do Congo, né? Então, a gente teve que analisar também, faz parte do projeto de macrodrenagem da região. E nesse sentido, o solo arenoso, então bastante permeável, está se perguntando assim a questão de como evitar a contaminação do lençol freático. Caso tenha algum derramamento de um material tóxico, qual o limite de carga? E também qual é o limite de carga desse pavimento? Então, esse é um pavimento para tráfego leve, né? O bloco, a norma coloca para 20 MPa, né? Então, não é um tráfego tipo médio e pesado, e é exatamente que essa região, típico de condomínios, né? Tipo de shoppings, né? Veículos de tráfego bem leve. Agora, a questão de contaminação, essa região, ela não tem, né, nada que tenha material tóxico, químico, que passa para aquela região. A gente levou isso em consideração, faz parte da norma, né, que seria inviável, né, porque estaria contaminando o lençol freático. Mas isso é uma questão que tem que se levar em conta e que não aconteceu nesse bairro, nesse projeto. Não teve uma das vias que vai ser considerada a não infiltração? Sim. Então, é justamente para prevenir que haja essa contaminação, né? Então, foram duas? A questão é porque o lençol freático, ele ficou muito próximo então ele não permite essa infiltração, apesar do solo arenoso. Então, a gente tem que ter alguns dispositivos de drenagem, né, que são esses tubos, para poder, na hora que a água infiltrar na camada reservatório, né, que é a camada base, essa água tem um direcionamento. Ela não vai ficar previsto no projeto, né? Isso. Regiões em que o lençol freático estava muito aflorado, não é permitido a infiltração dessa água, né? Exatamente. Aí você tem que ter um outro tipo de tratamento, outro tipo de infraestrutura. A gente colocou uma manta, né, para que essa água não volte para o pavimento, né? Então tem uma manta impermeável e tem geotubos, né, nas laterais que vão direcionar essa água. Então, é uma solução, outro tipo de solução. Luciano,
Uma pergunta aqui do meu amigo Luiz Gustavo Guimarães, bem interessante. Questionamento da comunidade. Eu acompanhei as audiências, né? O teu pai, o Emerson, mandava para mim, eu assistia vocês nas audiências, que foram várias, né? Como é que foi o questionamento da comunidade em relação à tecnologia? Acho que quanto à tecnologia, nem tanto, mas quanto à utilização desse pavimento aí, como é que foi o questionamento? Você até comentou comigo que houveram alguns questionamentos, o entendimento deles dessa utilização do pavimento. A gente teve diversos questionamentos, né? Questão de eles reclamaram que de repente poderia não ser viável porque eles iam fazer uma massa de cimento no pavimento. E aí começa, né? Tem várias outras questões que a gente entendeu. Mas a questão da comatação, que é uma questão que sempre se coloca, né? Que a rua ia ficar suja. Então, é uma questão que demanda, de repente, a educação das pessoas que estão no entorno, né? E uma manutenção do pavimento, né? O pavimento, a gente acredita que não seja uma coisa que chega a inviabilizar a utilização do pavimento. É uma manutenção simples, né? Que é uma varrição ou jatos de água no pavimento e evitaria essa comatação do tipo de pavimento. E vou emendar a pergunta, e como é que está a aceitação hoje, agora que vocês já fizeram 3 ruas, como é que está sendo a aceitação pelos moradores lá? Está sendo um sucesso total. A gente só vem recebendo elogios. No dia de chuva, então, os moradores filmam, né, mostrando a eficiência do pavimento. Então, nesse momento, a gente está vendo que a aceitação está sendo muito boa. Bom. A prefeitura, como é que a prefeitura está vendo o resultado agora que vocês começaram a fazer? Passou por esse processo todo de audiência, ou seja, tinha uma certa resistência, vocês venceram tudo isso, mostraram, agora está sendo executado, vi pelas fotografias que você tem acompanhado a obra. Como é que está sendo, dentro da prefeitura, o entendimento desse sistema do pavimento permeável? Mesmo sabendo que lá era uma solução, é uma alternativa bem adequada, né, para uma... Sim, desde o início a gente sempre teve bastante confiança no projeto, porque a gente verificou o local, né, fez os estudos todos que tinham que ser feitos, a gente teve fez parte também esse trabalho do mestrado lá na UFES, né, em sustentabilidade. Então, quem quiser acessar até com mais detalhes esse projeto pode entrar no site da UFES e verificar lá a dissertação de mestrado, né, vai mostrar isso. Então, foi muito estudado. Então, foi um projeto que foi estudado em detalhe. Então, a gente tinha bastante confiança no sucesso desse projeto. E eu acredito que agora a prefeitura que tem verificado que tem tido mais confiança, vamos dizer, né? Já diminuiu o medo, de repente, do sucesso Ele se limitou, o projeto se limitou às vias ou houve uma preocupação com o entorno, né? Os demais elementos ali do sistema viário? Não, ele te preocupou com tudo, né? É lógico que a parte vamos dizer, principal é o pavimento da via, mas a gente verificou também as questões das calçadas, dos telhados, a gente tentou fazer uma análise completa. Você sabe que aqui no Rio de Janeiro, os condomínios aqui no Rio de Janeiro, tem uma lei da prefeitura que ele permite um avanço à área construída quando você adota uma permeabilidade no pavimento, na execução do teu pavimento. E aqui houve bastante coisa em condomínio. O pessoal virou quase uma febre de usar o piso intertravado permeável, né, a peça permeável, até mais a peça permeável. Mas havia uma discussão grande do que era permeável. Eu me lembro que, na época, até junto com o Luiz Gustavo, da ABCP, a gente fez várias incursões, algumas incursões na prefeitura, explicar para eles porque estava acontecendo muito do pessoal ficar se remetendo ao revestimento, à peça, e não na estrutura, e não no sistema, não?
Então, você colocava lá, provava que você utilizou uma peça permeável e estava isso por muito bem, e você ganhava uma autorização para construir mais. Enfim, e a gente começou um trabalho na prefeitura de conscientizar eles que precisa de uma estrutura, que isso é dimensionado, que tem que ter uma estrutura. Isso funciona como um bolsão, um armazenamento de água, né, para diminuir esse escoamento superficial para o próprio sistema urbano. Isso deu um certo trabalho, dá até hoje um certo trabalho, principalmente do conceito, né, o entendimento dos conceitos, que a norma agora está... A norma trouxe esses conceitos, deixou bem mais claro esses conceitos. Contando um caso do Rio de Janeiro, que não é um caso restrito ao condomínios, às construtoras, por isso que eu trouxe as construtoras a participarem aqui, convidei eles a participarem aqui, e as prefeituras também, claro, para ter esse entendimento e ver essas vantagens da utilização e um entendimento principalmente do sistema, olhar como sistema, né? O pavimento permeável como um sistema sustentável, interessante, e traz uma série de benefícios, não só para o condomínio, mas para o empreendimento em cima desse decreto, dessa lei da Prefeitura do Rio de Janeiro. Vou comentar isso com vocês e dizer também que o João participa, né, João? Participou do nosso programa do PDE, que é um programa de desenvolvimento empresarial da indústria de artefatos, indústria de pré-fabricado, tem concreteira participando, isso no Rio e no Espírito Santo. E a gente trabalhou muito isso, né, João? Trabalhou muito essa parte de desenvolvimento de produtos, incentivando, promovendo a tecnologia. Então, isso tem ajudado, isso ajudou tanto aí no Espírito Santo, como aqui no Rio de Janeiro, os fabricantes a terem os produtos. Essa provocação, né, a indústria, de fazer uma provocação a vocês, e ao mesmo tempo a gente estava conversando com as entidades, as construtoras, as prefeituras, promovendo a utilização do sistema. Mas, realmente, na rua, eu estou vendo, estou feliz em ver o avanço que teve, né? Está um fabricante do próprio programa envolvido, está um parceiro da Engepav envolvida, parceiro antigo de dimensionamento de projetos, aqui, aí no Espírito Santo, envolvida num sistema que a gente tanto promove nos dois estados. Fico feliz de ver coisa andando. Eu acho que esse vai ser um ícone aí, tanto esse quanto lá no Paraná, agora que a Érica comentou aí, para a gente impulsionar a utilização desse sistema, né? Eu faço a pergunta, João, da parte de... A tecnologia, uma pergunta bem simples de tecnologia, aproveitando que falei do PDE, muda, né? A tecnologia de produzir um piso intertravado tradicional para esse piso muda, né? Ô, Eduardo, assim, a gente que já faz isso há bastante tempo, que a gente ressalta ter um maior controle em termos de agregado. Tá? O equipamento bom, hoje já tem muito equipamento bom no Brasil, tá? E tem muita fábrica certificada pelo selo ABCP. Então, é mais a questão de controle de agregado, tá? Que hoje a gente tem uma dificuldade, os nossos fornecedores, tá? De padrão de agregado. E para esse sistema dar certo, a gente precisa de ter um piso com qualidade, um piso bem controlado, tá? Que é um piso que tem que ter um bom equipamento para fazer, tá? Para dar resistência, e tem que ter um bom controle do agregado na hora da fabricação, de fabricar o concreto. Assim, até para a gente começar a finalizar aqui, eu queria que tanto o Luciano quanto o João, eles elencassem quais foram dessem um passo crítico, o que é crítico para esse processo para dar certo no entendimento de pavimento permeável? Né? Quais são o que vocês veem como, na verdade, para quem está começando, para quem quer empreender nesse sentido, quem quer fazer isso na sua cidade, quais são as coisas mais difíceis que vocês podem identificar nesse processo? O que realmente foi crítico para implementar um pavimento permeável? Primeiro é a aceitação da mudança de cultura, né? Tudo que é inovação, existe sempre uma resistência muito grande, tá? De se colocar em prática. Tá? E lá não foi diferente. Uhum. Eu acho que o trabalho que o Luciano fez foi um trabalho
assim, um trabalho árduo, um trabalho difícil, um trabalho muito determinado. Então, para você romper essa barreira, não é fácil, né? E o segundo, no quesito, a gente como fabricante, tá? É garantir a produção de um produto com qualidade, um produto que vai ter um agregado selecionado, um agregado que vai ser monitorado, um agregado que vai ser controlado, tá? Então, em cima disso aí, tá? Eu acho que a gente ainda tem uma certa dificuldade, tá? Com alguns fabricantes que ainda não atingiram um ápice em termos de qualidade. Isso, vou falar com você que acho que nesses últimos 3 anos, o pavimento intertravado no Brasil, ele melhorou assustadoramente. Hoje, a gente está devendo muito pouco lá para fora, tá? A gente, ou quase nada. Acho que o que a gente fica atrás hoje em termos de pavimento intertravado, pavimento de piso de concreto, é mais em termos de coloração, tá? Tirando a coloração desses pisos coloridos, pisos com várias cores, piso convencional, eu chamaria até esse piso drenante como piso convencional, mais ter uma empresa estruturada. Todas as empresas, hoje, todos os estados, tem várias empresas que têm um selo de qualidade, tá? Então, todas essas que têm um selo de qualidade têm uma condição bem tranquila para conseguir um material desse com qualidade. E a questão de monitorar os agregados. Tá? É esse controle dos agregados que eu acho que é um desafio. Fora isso, eu acho que a tendência, tá, isso assim, aumentar daqui para frente é muito grande. Tá? Assim, todo esse sucesso que a gente está assistindo aqui no nosso estado, no município de Vila Velha. E você, Luciano? Quando a gente começou a tratar desse tipo de solução, a gente começou a ouvir várias questões, tipo, mas isso não existe norma para isso, não existe fabricante que fabrica esse tipo de bloco, a comunidade não vai aceitar, não, mas se existe esse bloco, ele é muito caro, o tipo de pavimento é muito mais caro. Então, a gente teve que vencer cada barreira dessa, a gente começou a verificar, não, já existe uma norma, existem outros países que já estão fabricando, já estão utilizando isso daqui. No Brasil mesmo já tem alguns locais que já estão adotando. A gente começou a ter que verificar. Falou, não, é mais caro, mas é mais caro quanto? A gente tem que começar a ter essa análise, né? E a gente foi vencendo essas barreiras de pouco a pouco, né? Foi quebrando os paradigmas, Luciano. Quebrando os paradigmas, justamente. Resumindo, é isso. E é interessante que nessa quebra de paradigmas a gente precisa trazer segurança de que numa solução inovadora, sim, mas ela está respaldada pela norma, ela tem uma cadeia toda produtiva desenvolvida para isso, e acho que tem sido um trabalho da BCP e dos parceiros nesse sentido, e aí fortalece essa questão da rede que está sendo colocada aqui, para mostrar que em rede a gente consegue trabalhar e trazer essa segurança de uma inovação no município, né? Nós temos produtos de qualidade, nós temos um trabalho de fortalecimento da mão de obra, nós temos um trabalho de normalização, tem projeto, temos projeto, temos bons projetistas, temos gente de engenharia capaz de desenvolver essas soluções, e temos principalmente uma rede enorme, porque a gente não faz nada sozinho, né? Então, acho que isso fortalece muito o conceito do que a gente tem trabalhado na BCP, que nós não fazemos nada sozinho, e que essa rede é importantíssima. As construtoras, os fabricantes, os fornecedores, os projetistas, unidos no desenvolvimento de uma solução que impacta enormemente o ambiente. Então, a gente está falando muito na questão do custo, na questão da qualidade da obra, mas tem um ganho ambiental muito grande, que foi colocado aqui na questão não só da minimização das enchentes, mas também na causa dela, que é a questão da redução do calor da superfície, né, do aquecimento e das ilhas de calor que acontecem nas cidades. Então, são muitos aspectos a serem trabalhados e essa rede permite
mostrar que quando a gente trabalha em rede, quando a gente articula cada elo dessa cadeia, a gente consegue fazer um trabalho muito bacana. Foi muito interessante ver isso na prática e mostrar para outros municípios que isso é possível. Érica, e a ideia de trabalhar em rede, até aproveitar o público que está aí assistindo, vai ter umas sequências aqui, o webinar não é só esse aqui, vão ter uma sequência, algumas perguntas foram feitas aqui, talvez a gente não consiga, não vai dar para responder tudo hoje, mas eu continue acompanhando, venham participar da rede, nós vamos fazer uma sequência, vamos tratar sobre parte imobiliário urbano, sobre pavimentação, vamos ampliar o assunto de pavimentação urbana, entendeu? Vamos ver a parte de saneamento, agora que está aí com o marco de saneamento acontecendo, vão ter muita coisa para saneamento, enfim, vão ter muita coisa, calçada acessível, acessibilidade, todos esses assuntos vão ser discutidos aqui nas webinars, acompanhem no grupo, que na sequência vão vir outros, vamos ter outros convidados aqui, de repente talvez até ter um seminário com todos falando, cada um, o pessoal do Paraná, contando também a experiência deles, e tudo procurando mostrar como se faz, né? Como se faz, cases, coisas práticas, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo na sociedade, como se faz, as etapas, tudo, tornar a coisa bem simples, fácil, dentro de tudo que a Erika falou, projeto com responsabilidade, projeto, qualidade, produto, tecnologia, e se tiver que desenvolver algo, a gente vai desenvolver junto aqui também e apresentar aqui para vocês, tá bom? Exatamente. Mostrar que não acaba aqui, né? Não acaba aqui. É o primeiro de muitos. Só vai avançar. Estão perguntando aqui sobre a questão de materiais. Nós temos uma plataforma, que é a Soluções para Cidades, tem uma série de publicações e de conteúdos que podem ser acessados gratuitamente. Nós vamos disponibilizar a dissertação do Luciano, que acho que é mais um material que contribui enormemente. Tive a oportunidade de verificar essa dissertação, e ela é muito interessante, né? Principalmente porque não se limitou ao meio acadêmico, né? Não que uma pesquisa acadêmica não seja importante, mas ela não se limitou ali, já está ali na prática sendo executada, e acho que isso é um ganho enorme para toda a sociedade. Então, nós também disponibilizaremos lá esse material. Vou comentar também, Érica, para o Luciano e para o João, nós estamos também conversando com a CEDURB, Secretaria do Espírito Santo, em fazer uma parceria com eles, levar esse assunto, não só esse, como toda a rede, para os municípios do Espírito Santo, né? A gente está em fase aí de acerto de um convênio, entendeu? Onde nós vamos focar nas prefeituras do Espírito Santo e levar esse conhecimento, e talvez cursos desse formato web, talvez até alguma coisa presencial para os municípios. Em breve eu darei notícias aí, como vai ficar. É isso mesmo. Também, quem estiver nos assistindo aqui e tiver interesse em participar desse grupo, entre em contato com a Renata aqui pelo chat, que ela dá andamento nesse sentido. Então, acho que é isso. Nossa, foi muito bom. Nossa, muito obrigada, João, pela sua experiência, pela sua contribuição. Muito bom, João. Obrigado, Eduardo. Luciano, também, acho que você trouxe um tema muito bacana, assim, é muito bom quando a gente pode trazer isso já na prática, né? Acho que você vivenciou isso buscando referências para a sua dissertação, e acho que você contribuir para uma obra assim tão emblemática nesse sentido no país, deve ser muito bacana. Eu queria te parabenizar nesse sentido. Obrigado, Érica. Obrigado, Eduardo, pelo convite. A gente está à disposição. Se precisarem. Obrigado a vocês aí, obrigado a Érica por ter mediado, e obrigado a todos que apoiaram aí esse evento, e conto com vocês nos próximos, tá bom? Valeu. Muito obrigada a todos, e até o próximo, gente. Quem quiser participar do grupo, entra aí no chat e conversa com a Renata, ok? Um grande abraço a todos e até mais. Valeu. Valeu. Boa.